Então, pessoas, nós vamos voltar no tempo e ir na década de 70 e conhecer tudo desde o começo. Então, pessoas, eu quero contar pra vocês a história de Henry, Emily e William Afton. Dois amigos que tinham muitos sonhos em comum e também vários projetos, principalmente na parte de engenharia robótica. Os dois eram mestres nesse tipo de coisa e eles já faziam trabalhos para um restaurante local que estava começando a crescer, que era a Fredbear's Family Diner, o primeiro restaurante de FNAF, onde eles não só trabalhavam no lugar, mas acredito que eles eram os donos da própria Fredbear's Family Diner, já que eles eram como se fossem duas famílias se juntando no mesmo negócio. Henry Emily tinha sua filha e o William Afton tinha 3 filhos. Então era basicamente um negócio de família e alguns funcionários também com suas famílias participavam daquele restaurante, onde ali tinham 2 modelos de animatrônicos, os Spring Locks. Esses animatrônicos, eles têm um negócio muito interessante, onde um funcionário podia entrar dentro do Spring Lock e ser como uma fantasia, e ele podia andar pelo lugar e fazer brincadeiras e entreter as crianças, mas também o mais legal é que se o funcionário saísse do Spring Lock, ele poderia servir, né, a fantasia, melhor dizendo, como uma atração no show. Como eles não sabiam que o negócio ia dar certo, eles foram tentando na década de 70, chegando na década de 80, o restaurante acabou ficando um enorme sucesso. Muita gente acabou gostando do restaurante. O negócio foi a tal nível de fazer uma franquia. Pra quem não manja, uma franquia é você formatar um padrão. Você cria um padrão de restaurante e aí outra pessoa pode comprar esse padrão para ser como se fosse uma afiliada ao seu restaurante. E aí então nós estamos agora na década de 80 no restaurante do FNAF 4, que ainda é a Fredbear's Family Diner, e para eles expandirem realmente o negócio, acabou então a Fredbear Family Diner, né? Acabou aquele restaurantezinho pequeno e nasceu a Fazbear Entertainment, que seria, né, a grande principal marca de Five Nights at Freddy's, onde seria a grande empresa que toma conta de todas as franquias e todas as coisas envolvendo a Freddy's de alguma forma. E né, pessoas, como vocês manjam, é justamente nesse restaurante que as coisas atacadas começam a acontecer. E aí então esses dois grandes rapazes acabaram sendo funcionários da Fredbear's Family Diner, e eles acabaram fazendo vários animatrônicos ali, alguns modelos bem pequenos, mas um dos modelos também que eles fizeram que foi muito importante é a Puppet. Esse Puppet era da responsabilidade do Henry, e esse Puppet foi criado pelo Henry para proteger a sua filha chamada Charlotte. A Charlotte, ela ia brincar lá dentro, mas ela não era tão assim, sabe, amiguinha das outras crianças, ela ficava mais isolada no canto dela, e aí a Puppet foi criada pelo Henry para proteger a Charlotte de brincar lá dentro. Até que numa festa de aniversário, a Charlotte fica pro lado de fora, e ela ficando do lado de fora, uma coisa terrível aconteceu. A Puppet não conseguiu chegar a tempo de proteger a Charlotte e acontece uma tragédia. Do lado de fora, um carro roxo e um homem de roxo acaba matando a Charlotte. A Puppet não conseguiu chegar a tempo de proteger a Charlotte, ou de pelo menos ficar perto dela, e a tragédia aconteceu, infelizmente. A Puppet até tenta chegar perto da criança e depois, com a chuva, acaba estragando o animatrônico e o animatrônico deita do lado da criança. Bom, agora nós temos que falar a primeira grande regra de FNAF, onde tudo que for acontecer, tudo que for rolar em Five Nights at Freddy's, existe essa regrinha importante: os animatrônicos são assombrados pela morte das crianças do William Afton. Todas as mortes que o William Afton fez foi pra ir dentro de um animatrônico, esse animatrônico acabou sendo possuído de alguma forma. Não são todos os animatrônicos, mas todos os assassinatos do William acabaram indo pra algum animatrônico de alguma forma. E esse foi o primeiro animatrônico que acabou tendo uma alma dentro dele, sem o William Afton saber o que estava acontecendo, ou pelo menos perceber essa tecnologia que eles estavam fazendo avançada. E é a tecnologia do Henry. E o Henry também nem imaginava que isso tinha acontecido com a filha dele. Tanto o William não sabia que a menina estava possuída, né, dentro do animatrônico, quanto o Henry dessa tecnologia nova. Outra coisa que eu tenho que falar bastante importante também, não se sabe o porquê que o William Afton matava as crianças ou fez essa primeira morte. Muito provavelmente ele era um louco, muito provavelmente ele já fazia essas coisas antes, ou tinha essa tara de matar criança, não se sabe. Ele já tinha essas tendências psicopatas, talvez por algum trauma de infância, não se sabe. Isso também nunca foi explorado em nenhum livro ou em nenhum lugar de FNAF. Mas um dos motivos que poderia explicar essa loucura do William é que ele tinha muita inveja da família do Henry. Enquanto a família dele era meio estranha e meio desajustada, né, a família do William Afton, a família do Henry era muito mais unida e tinha muito amor, e principalmente o Henry tinha muito amor pela Charlotte. Pode ser isso, essa inveja da filha gostar muito do pai, do trabalho
falha do pai que pode ter levado William Afton a cometer esse primeiro assassinato. E outro motivo plausível também é que o William Afton tinha muita inveja da inteligência do Henry. Enquanto os animatrônicos do William não tinham, sabe, grandes funcionalidades ou não eram tão avançados assim, os animatrônicos do Henry já eram muito mais avançados e tinham várias outras funções e modalidades e faziam muitas coisas muito mais impressionantes que os animatrônicos do William. Pode ser um dos motivos que levou William Afton a cometer esse assassinato também. Não se sabe se o evento que aconteceu da Charlotte virar a Puppet de alguma forma influenciou da criança chorona ter esse trauma todo pelo lugar. Mas é fato que um pouco antes de rolar o que aconteceu com a criança chorona no FNAF 4, aconteceu o negócio da Puppet e um pouco depois da sequência rolou os eventos da criança chorona. E nessa época também que a gente tem esses relatos, a Fazbear Entertainment, né, nessa reformulação onde o William Afton e o Henry acabaram criando outros animatrônicos, criaram os animatrônicos que a gente conhece que seriam a primeira versão dos Wizards, seriam eles consertados. E essa versão ficou até para um comercial de TV que é o Fredbear and Friends, que tem até aquela propaganda datando da onde que é aquele restaurante, que é de 83. E aí a gente viu os primeiros animatrônicos que a gente conhece tanto, que tá até no FNAF 1, Fred, Bonnie, Chica e Foxy. Esses 4 animatrônicos, eles faziam a parte, né, do show, mas ainda eles estavam utilizando os Spring Locks. Eles ainda usavam aqueles 2 animatrônicos lá da Fredbear's Family Diner. Só acontece o seguinte, a criança chorona é filho do William Afton e ele não gosta tanto daquele lugar, ele fica meio traumatizado e fica com medo das coisas que estão acontecendo ali. Tanto que ele vê, tipo, um homem entrar dentro do animatrônico, aquilo assusta ele pra caramba, porque ele achava que os animatrônicos se mexiam sozinhos, pois tinha essas duas coisas, os animatrônicos podiam servir pra show ou pra ter alguém dentro, era meio estranho, pra criança principalmente. E aí ele tem um irmão que faz bullying, e o irmão dele que faz bullying é o Michael Afton. A criança chorona tem até uma teoria que fala que ela tem um nome, seria Ivan. Fala, né, na parte dos livros, fala em algumas coisas assim, umas teorias aqui e ali, principalmente no Survival Logbook, mas nada comprovado, e também é uma teoria até um pouco forçada. Eu prefiro chamar de Crying Child, que é o que a maioria das pessoas conhece. E aí essa criança chorona fica totalmente aterrorizada com os bichos, né, ou com os animatrônicos. Como o pai da criança trabalha nesse lugar, ela tem que ir lá frequentar várias vezes. E no dia do aniversário dela acontece algo terrível. Tava tendo uma festa, né, com várias crianças, os amiguinhos dentro, né, de um dos restaurantes da Fazbear. E aí o irmão, pra trollar o irmãozinho, né, mais novo, acaba pegando ele e alguns amigos e colocando a criança dentro da boca do Fredbear. E o Fredbear, por conta do choro da criança e por conta, né, sabe, a criança se contorcendo, o Fredbear vai lá e morde a cabeça da criança, tendo mais uma criança vítima, né, das coisas da Fazbear. Só que dessa vez o William Afton não matou essa criança, ela acabou sofrendo um acidente por conta do próprio irmão. E aí o William Afton tomou algumas atitudes depois disso. Ele acabou pegando o Michael Afton e fazendo um castigo nele, que é os eventos que nós vemos no FNAF 4. Os eventos que nós estamos vendo é o castigo do William em cima do seu próprio filho, pois matou, né, a própria criança, acabou, não digo morrendo, mas acabou ficando num estado meio estranho, onde ela tava no animatrônico e não estava. Foi aí que o William Afton teve a brilhante ideia de put you back together, que é remontar a criança de alguma forma, pois ele acabou então pesquisando o que aconteceu com o Fredbear, pois muito provavelmente o próprio filho dele estava vivo lá dentro de alguma forma. E aí então seria o começo do Golden Freddy. Então, com a tortura que o William Afton acabou fazendo com o próprio filho, né, colocando aquela parte de ilusão nos animatrônicos, fazendo eles ficarem numa versão mais terrível e assustadora, aí a criança, né, o Michael Afton acabou sendo mais e mais perturbado pelo próprio pai. E também existe aquela situação que pelo castigo e por ter feito, né, a morte do irmão, pode ser um grande, enorme trauma da cabeça do Michael Afton, já começando nessa época, e o pai não quis ajudar ele, né, deixou a criança praticamente largada aos seus próprios pesadelos, o que levou ele ficar mais ainda aterrorizado pelas coisas. Foi aí então que o William Afton acabou ficando louco, mais louco do que ele já estava pela morte do filho, e montou a Afton Robotics, onde ele queria pesquisar o que tinha acontecido com o próprio filho para ver se ele poderia talvez trazer o filho dele de volta. E nesse mesmo tempo o Henry Emily estava também na empresa, mas ao mesmo tempo ele meio que começou a suspeitar do seu próprio amigo. Talvez ele não seria uma boa pessoa,
toa, pois ele viu a própria morte do filho dele e ao invés dele ter um luto, ele acabou se enfiando mais em trabalho e fez um castigo terrível com um outro filho que fez a maldade. E então o Harry Emily acaba meio que se ausentando e saindo da Fazbear Entertainment, pois ele acaba talvez descobrindo o que aconteceu com a Charlotte, sua própria filha. Ele talvez vai começar a investigar o que aconteceu com ela e talvez o William Afton, seu grande amigo, estivesse envolvido nessa situação toda. O Harry então, a partir dessa data, ele some da franquia, ele não aparece mais nos jogos, só então vendo algumas atitudes do William Afton, principalmente agora que é o Sister Location.